Nós vamos tocar aqui em assuntos que talvez possam abrir feridas que você achava que já estavam cicatrizadas. Talvez enquanto o padre fala, você venha sentir algumas angústias, dores no peito. Mas se isso começar a acontecer, volta no início da homilia e lembra da frase: eu sou um milagre de Deus. Essa frase, durante a homilia, ela vai ser como um bálsamo diante das feridas que você traz em seu coração. Vamos falar sobre a palavra rejeição. Para quem eu recomendo essa homilia? Para pessoas que você sabe, que você conhece e que enfrentam ou já enfrentaram rejeição. Filhos rejeitados pelo pai, pela mãe. Esposas que foram abandonadas pelo marido. O marido largou a esposa e foi viver uma aventura amorosa. Eu dedico essa homilia para você que tinha um namoro até estável, um namoro até promissor, mas que de repente se viu rejeitado, abandonado e se sentiu excluído pelo próprio namorado, namorada que Deus colocou no seu caminho. Eu quero oferecer essa homilia para você que foi mandado embora do seu serviço e que se sentiu rejeitado, injustiçado. Oferecer essa homilia para você que tem vários irmãos e percebe que dentro da sua casa os seus irmãos são tratados de uma maneira melhor do que você. E por último, eu quero oferecer essa homilia para você que de alguma maneira está se sentindo rejeitado ou rejeitada por Deus. Você que colocou na sua cabeça que Deus já não quer mais você. Deus já não escuta mais você. Deus já não ouve mais você. Deus não dá atenção para as palavras que você diz. Deus não te leva a sério. Você que tem essa impressão, eu dedico essa homilia a você. E para entrar nesse terreno pantanoso, pegajoso, lamacento da rejeição, nós precisamos de começar pela etimologia da palavra. Deixa só o padre consultar aqui a sua colinha, para garantir que nenhuma palavra vai ser colocada de maneira irresponsável. A palavra rejeição vem de rejacere. E a palavra rejacere é uma palavra latim, que significa jogar para trás. Então, a etimologia da rejeição sugere o gesto de jogar alguém para trás, jogar fora. Ser rejeitado é a mesma coisa que ser jogado fora. Responde para mim, o que é que nós jogamos fora? Pode falar. Lixo. Então, ser rejeitado é ser tratado como lixo por alguém. E é aqui que começam as dores da rejeição.
Porque todos nós desejamos nos sentir valorizados. Todos nós gostamos de nos sentir amados, de nos sentir importantes, de nos sentir valorizados. Quem aqui gosta de se sentir importante, diga amém. Todos nós. Mas quando você é rejeitado, alguém simplesmente age como se você fosse um objeto que merece ser jogado no lixo. Querido, essa verdade, ou melhor, dessa verdade nós não podemos correr. Quem te rejeitou, te jogou no lixo. Quem te rejeitou, descartou você, como você descarta uma latinha, como você descarta um papel, como você descarta um plástico, como você descarta um objeto que você não quer mais, não usa mais, não é importante para você. E aqui então nós temos o pano de fundo da rejeição. A rejeição, ela agride o seu amor próprio. A rejeição, ela agride o valor que você tem. E é por isso que quando alguém te rejeita, você se sente triste, você se sente machucado, você se sente muitas vezes até desanimado. Aliás, deixa eu falar para você uma curiosidade sobre a rejeição. E agora eu queria que você prestasse atenção. Existe um pesquisador norte-americano chamado Guy Winch. Ele escreveu um livro muito famoso, que em inglês se diz Emotional First Aid, que significa primeiros socorros emocionais. E a proposta dele no livro é oferecer os primeiros socorros para pessoas que estão passando por problemas emocionais. Nesse livro ele fala que existem dois tipos de feridas que nós podemos ter. Existe a ferida física, é a ferida que você adquire quando você cai, quando você machuca, quando você arranha. É a ferida que você cai quando a sua pele é cortada. E existe a ferida emocional. A ferida emocional é aquela que surge não na sua pele, mas no seu coração. Então é possível você ter feridas na pele, e é possível você também ter feridas no seu coração. As feridas no seu coração nós vamos chamar de feridas emocionais. Eu vou perguntar e eu quero que você responda para garantir que você está acompanhando. Querido, existem dois tipos de feridas: as feridas físicas e aquelas feridas que nós trazemos no coração. Qual o nome delas? Feridas emocionais. Feridas emocionais. Repita. Feridas emocionais. O que esse pesquisador descobriu sobre a rejeição? Ele descobriu que a rejeição é uma ferida emocional. Então, no momento em que você é rejeitado, no momento em que você é tratado como lixo, surge uma ferida no seu coração. E é assim, ó. Se você foi rejeitado uma vez, você tem uma ferida. Se você for rejeitado 2 vezes, você tem 2 feridas. Se você foi rejeitado 3 vezes, você tem 3 feridas. Quanto maior a rejeição, repita,
Quanto maior a rejeição, maiores as feridas emocionais. maiores as feridas emocionais. Então, para você descobrir se você tem muitas feridas no seu coração, você tem que responder a seguinte pergunta: eu já fui rejeitado? Quantas vezes eu fui rejeitado? Então, por aí você percebe que tem pessoas cujo coração é uma chaga só. Por isso essas pessoas não conseguem amar, por isso essas pessoas não conseguem ser felizes, por isso essas pessoas, elas são amargas, elas são maldosas, elas são destrutivas, porque o coração delas se tornou uma chaga cheia de feridas causadas pela rejeição. Sabe o que Guy Winch fala nesse livro? Ele fala que a rejeição é uma ferida pior do que a dor física. A dor que a rejeição causa é pior do que a dor que você pode ter quando você cai, machuca e rala e sai sangue. E ele explica o porquê. Ele diz assim: para a ferida física tem remédio. Então, se você cortou o braço, se você machucou o dedão do pé, se você caiu, bateu a testa, fez uma ferida, na farmácia você encontra remédios que podem fechar, desinfeccionar essa ferida. Mas quando se trata de uma ferida emocional, não tem remédio. Não tem remédio na farmácia para você que foi rejeitada pelo marido. Não tem remédio na farmácia para você que foi rejeitado pelos seus próprios colegas. E exatamente porque não tem remédio, a dor da rejeição continua sem parar. A dor física, você pode tomar um remédio, você pode tomar um antibiótico, você pode tomar um analgésico, alguma coisa, mas a dor emocional não tem remédio. E ele comenta no livro algo que eu achei impressionante. Ele diz sobre um estudo que foi feito em 2003 nos Estados Unidos. E esse estudo comparou duas situações. Uma pessoa que tinha uma ferida no corpo e uma pessoa que tinha ferida emocional. E essa pesquisa, que foi feita através de exames eletromagnéticos no cérebro, na mente da pessoa, constatou que quando você é rejeitado por alguém, as áreas do seu cérebro que são ativadas são as mesmas que são ativadas quando você recebe um golpe físico na carne. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que para o nosso cérebro, a rejeição é entendida como uma ferida na carne, é como uma ferida no corpo. A rejeição é tratada pelo seu cérebro, o seu cérebro entende rejeição como se você tivesse tomado uma queda e tivesse arranhado e tivesse sangrando no seu corpo. A rejeição para o cérebro é como uma ferida física. E essas feridas, elas vão trazendo inúmeras consequências para você. Essas feridas vão fazendo você ficar triste. Toda pessoa rejeitada é uma pessoa triste. A pessoa rejeitada, ela se sente solitária. Ela fica com medo dos outros. Ela fica tímida. Observe para você ver. Quase sempre as pessoas tímidas são pessoas que já sofreram rejeição. E por causa da rejeição, elas hoje utilizam a timidez como arma de proteção para que isso não aconteça mais. A rejeição, ela vai gerando dentro de você raiva,
Por exemplo, você foi rejeitada pelo seu marido, aí você cria raiva, cria ódio dele. Por que ele me rejeitou? Por que ele não quis saber de mim? Por que ele está com aquela piriguete? Por que ele largou a casa? Por que ele largou a esposa que casou com ele para ficar com uma mulher que ele conheceu agora? Aí vai despertando raiva, vai despertando ódio. Se você percebe que tem um irmão que é mais querido pela mãe, pelo pai, você começa a sentir raiva desse irmão, sentir ódio. Por quê? Porque você se sente rejeitado. Mas sabe qual a principal causa, a principal consequência da rejeição? Autorrejeição. Aqui nós precisamos de fazer uma distinção entre a rejeição e a autorrejeição. A rejeição é quando alguém de fora te trata como lixo. E rejeitar é isso, viu, querido? É tratar alguém como lixo. Eu queria até que esses conceitos fossem anotados para colocar no Facebook, tá bom? Pessoal da comunicação aí, estejam atentos a isso. Rejeitar é tratar alguém como lixo. E eu estou dizendo para você que a rejeição vem de uma terceira pessoa. É alguém que te trata como lixo. Como por exemplo, o seu pai pode tratar você como lixo. A sua mãe pode tratar você como lixo. O seu marido pode tratar você como lixo. Seus colegas de trabalho podem tratar você como lixo. O seu patrão pode te tratar como lixo. O seu namorado, a sua namorada podem te tratar como lixo. Mas perceba, são pessoas de fora. A autorrejeição é quando você mesmo se trata como lixo. A autorrejeição acontece quando você já foi tão rejeitado, você já foi tão macerado, você já foi tão criticado, você já foi tão descartado, tão desvalorizado, que você chega à seguinte conclusão: realmente eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um lixo. Essa é a principal consequência da rejeição. Fazer com que você acredite que realmente você não vale nada, você é um lixo, você é uma porqueira, você é uma pessoa que nem deveria ter nascido. Quando a rejeição vira autorrejeição, aí o caldo entorna. Aí a coisa fica feia. Se você tem autorrejeição, é porque você já foi rejeitado. E se você já foi rejeitado e criou autorrejeição, o que vai acontecer com você? Presta atenção. Você vai ter dificuldade para arrumar alguém na vida, como namorado, como esposo, como noivo. Quase todas as pessoas que têm dificuldade de encontrar alguém para um relacionamento são pessoas que possuem autorrejeição. Então, se você está sozinho, se você não entende porque você não consegue namorar, se você não entende porque todas as pessoas que estão perto de você se afastam, cuida disso. Autorrejeição, essa é a causa da maioria dos casos. Se você tem autorrejeição, você vai ter dificuldade para encontrar serviço. E quando você encontrar um serviço, você vai ficar lá pouco tempo. Porque você não se trata bem, você não se valoriza, você não reconhece seu valor. Então, se você não reconhece o seu valor, você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Você não avança na vida, você não progride, você não melhora, você simplesmente fica estagnado e as pessoas começam a montar em cima de você. Se tem pessoas montadas em cima de você no seu trabalho, se dentro da sua casa as pessoas montam em cima de você, pode olhar, talvez seja a autorrejeição. Como assim, padre? Pensa comigo, querido. Olha para mim agora, todo mundo, presta atenção. Se eu não me valorizar, tem como alguém me valorizar, sim ou não? Não. Se você não gosta de você, se você não arruma, se você não penteia o cabelo, fica parecendo um bicho dentro de casa,
mulher não tem higiene, cheia de cabelo debaixo do braço. O homem com a barba, parecendo Noé, os cabelos saindo de dentro do nariz, da orelha, parecendo um matagal. Como você vai conseguir emprego assim, infeliz? Como você quer que as pessoas acreditem em você, se você mesmo não acredita? Ah, padre, na minha casa ninguém me respeita, mas é porque você não se respeita. Ah, padre, mas na minha casa ninguém me valoriza, mas você não se valoriza. Se você quer que as pessoas te valorizem, você precisa se valorizar. As pessoas, elas podem jogar pedra em você, querido, mas você também vai jogar pedra em si. Tem gente que se critica tanto, que nem precisa de inimigos. Então a autorrejeição vai levando você a se definhar. E qual é o destino da pessoa com autorrejeição? É a derrota, é o fracasso, é a morte, é o esquecimento. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Hoje aqui na missa, você está escutando quais as consequências da rejeição e da autorrejeição. Eu pergunto para você, e eu quero que você responda não para mim, mas para Deus. Você quer ter esses sentimentos em sua vida, sim ou não? Não. Eu não ouvi, sim ou não? Não. Então você vai precisar de descobrir a maneira de vencer a rejeição e a sua principal consequência, a autorrejeição. Para isso nós vamos ter que nos pautar em alguém que venceu. O nosso exemplo aqui, para vencer a rejeição, é nos apoiar em alguém que venceu. E no evangelho de hoje, está relatado um caso de rejeição sofrida por Jesus. Jesus também foi rejeitado. Jesus também passou por essa situação de ser tratado como lixo. Mas responde para mim, ele se abateu, sim ou não? Não. Ele desistiu, sim ou não? Ele ficou chorando pelos cantos, sim ou não? Não. Ele pensou em suicidar por causa disso, sim ou não? Não. Ele ficou tomando remédio por causa disso, sim ou não? Não. Ele foi para o boteco encher a cara, sim ou não? Não. Como ele fez? Ele venceu a rejeição. Então, nesses poucos minutos que nos restam, nós vamos falar sobre isso. A maneira como Jesus venceu a rejeição e as lições que ele nos dá para vencermos também. No Evangelho, Jesus está fazendo uma reclamação. Na verdade, nem uma reclamação, uma advertência em relação às pessoas que não o aceitam, não acreditam nele. E Jesus está então tentando nos mostrar como nós devemos agir em casos de rejeição. Primeira coisa, você vai ter que entender: a rejeição é um processo que acontece com todo mundo, inclusive com Jesus, inclusive com Maria. Responde para mim, Jesus cometeu algum pecado, sim ou não? Não. Jesus tinha algum defeito, sim ou não? Não. E ele foi rejeitado, sim ou não? Sim. Então perceba você, para ser rejeitado não precisa ter defeitos. Jesus não tinha nenhum defeito e mesmo assim ele foi rejeitado. Da mesma maneira você tem que pensar para você: se Jesus, que não tinha defeito, foi rejeitado, eu que tenho defeito, também você. Mas o problema, querido, não é ser rejeitado. O problema é o que você faz com a rejeição. E o que Jesus está nos ensinando que nós devemos fazer com a rejeição? Primeira coisa que você deve fazer quando alguém começar a te rejeitar: autoavaliação.
Você quer um exemplo? O seu namorado começou a te rejeitar e começou a demonstrar para você que você é lixo, que ele merece uma pessoa melhor do que você. Aí você, seguindo esses passos, vai começar a se avaliar: realmente eu sou lixo? Realmente eu sou isso que ele está pensando de mim? Eu sou uma mulher vulgar, eu sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa sem valor nenhum? Porque muitas vezes as pessoas te rejeitam por defeitos que você tem. Por exemplo, você é muito mentiroso. É possível que os seus amigos comecem a te rejeitar porque ninguém gosta de ficar perto de mentiroso. Talvez você seja uma pessoa muito vaidosa, gosta de ficar contando vantagem, tudo seu é melhor do que os outros. Você comprou uma cama, sua cama é melhor, seu sofá é melhor, seu celular é melhor, sua casa é melhor, o ar que você respira é melhor. Então as pessoas começam a se afastar, começam a se rejeitar. Na hora da rejeição, você tem que parar e pensar: isso que está acontecendo comigo é por algum defeito meu? Se for por defeito seu, está na hora de mudar. Por exemplo, você, marido, foi rejeitado pela esposa. Por quê? Porque você bebe muito. Então essa missa tem que servir para você como um toque de Deus para você parar de beber, senão você vai ser rejeitado não só pela esposa, pela família e pelos amigos também. A primeira coisa então é autoavaliar: isso que está acontecendo comigo é por algum defeito meu? E tentar descobrir se aquela pessoa está agindo assim porque de fato você está colaborando através dos seus defeitos. E tentar mudar, querido. Quando você descobre que alguém não gosta de você, tem algum problema, você tem que pelo menos pensar sobre isso. Por que meu patrão não está Por que meu patrão está me rejeitando? Por que os meus filhos estão me rejeitando? Talvez seja porque eu sou muito encrenqueira, eu sou muito ciumenta, eu faço muita confusão, será? Quantas mães rejeitadas pelos filhos, quantos filhos não visitam a casa das mães, por culpa das mães mesmo? Tem mãe que é tão chata, tão nojenta, que a única coisa que o filho quer fazer é ir embora. E aí depois ela fica chorando: eu fui rejeitada, padre. Mas você foi rejeitada, sua ingrata, porque você realmente está merecendo, você não colabora. Segunda coisa a fazer diante da rejeição, que Jesus nos ensina: acreditar em si mesmo. Se você percebeu que a pessoa que está te rejeitando por uma coisa que você não é, por uma coisa que você não fez, seus amigos estão te rejeitando por um boato que saiu de que você traiu seu marido. Seus amigos estão te rejeitando por causa de uma conversa que saiu que você é uma pessoa de dupla face. Se a causa da rejeição não for verdade, isso não pode mexer com você, isso não pode abalar você. É o famoso ditado: quem não deve, não deve. Jesus, ele viveu isso. Ele foi rejeitado. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nele. As pessoas duvidavam que ele fosse o Messias. Ele parou e pensou: mas isso que elas estão dizendo de mim é verdade? Que eu sou charlatão, que eu estou fazendo isso para aparecer, que eu estou aqui só querendo glória, que eu estou deturpando a lei de Moisés? É verdade? Ele chegou à seguinte conclusão: não. Então ele se fechou. Eu não acredito então nisso. E esse é um passo também da cura da rejeição. Você não deixar as palavras entrarem dentro de você. Começou a falar que você é isso, você é aquilo, começou a rejeitar você. Se não é verdade, querido, cria uma parede ao seu redor e não deixa que essas palavras te derrubem. Não deixa que os outros derrubem você com mentira, com fofoca, com perseguição. Isso não pode atrapalhar você, porque não atrapalhou Jesus também. E aí você fala: mas padre, às vezes eu não consigo.
Às vezes quando eu ouço o que as pessoas falam de mim, quando eu descubro o que eles estão fazendo, eu fico tão triste que eu acabo me desesperando. Então você vai usar as duas últimas coisas, as duas últimas armas de Jesus. A primeira, querido, é confiança. Você tem que primeiro confiar em si mesmo. Você tem que acreditar que você é uma pessoa boa. Você tem que acreditar que você tem valor. Apesar da sua mãe ter jogado você no lixo, apesar dos seus pais terem colocado você para doação, terem entregado você para alguém criar, você tem valor. Apesar do seu marido ter largado você, você tem valor. Você tem que confiar nisso. Eu tenho valor, e não é ele, não é ninguém que vai tirar meu valor. Ah, mas a minha mãe tentou me abortar. Mas você tem valor. Ah, padre, mas os meus irmãos, eles me prejudicam dentro de casa, nada do que eu faço eles valorizam. Mas você tem valor, você tem que acreditar nisso. Eu tenho valor, eu sou um milagre, eu sou uma pessoa especial. Deus me ama, Deus gosta de mim, Deus, Ele me fez uma criatura especial. E segundo, você tem que confiar em Deus. Acreditar, querido, que Deus está vendo o que estão fazendo com você. Acreditar que Deus, Ele vai julgar as pessoas que estão rejeitando você. Você está pensando que o que seu marido fez com você, de largar você na mão, deixar você com casa, com filhos, com conta, você está achando que isso não vai ser debitado na vida dele? Você está achando que seu marido não vai pagar pelo que ele fez? Claro que ele vai pagar, mas você tem que confiar não na vingança, mas em Deus. Deus, Ele fica do lado dos rejeitados, porque o filho dele passou por isso, e o filho dele sabe como é ruim ser rejeitado. Então, você que está sendo rejeitado, aumenta a sua confiança em Deus. Passa a acreditar que Deus está do seu lado, e que Deus vai virar essa mesa, e que essas pessoas que hoje te rejeitam, amanhã ficarão envergonhadas diante da glória de Deus que vai se manifestar na sua vida. Passa a acreditar, querido, que apesar de tudo que fizeram com você, você vai dar a volta por cima. Seu marido quis destruir sua vida, mas você vai dar a volta por cima. Sua mãe quis prejudicar você, mas você vai dar a volta por cima. Não porque você é bom, mas porque Deus está com você. E a última coisa, não condene quem te rejeita. Em geral, quem te rejeita já foi rejeitado. O que Jesus diz é isso: eu não vim para julgar aqueles que me rejeitam. Quem os julgará é a palavra que eu disse. Da mesma maneira, filho, não guarde mágoa de quem rejeita você. Não fique chateado com quem rejeita você. Tenha piedade, tenha compaixão. Sabe por quê? Porque você vai e ele fica. A sua vida prossegue e a vida de quem te rejeita estaciona. No nome de Jesus, todo espírito de rejeição que estava sobre você, que saia dessa igreja imediatamente, que saia da sua vida imediatamente e vá aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.